Se paz, amados irmãos, bom, estamos juntos neste domingo, primeiro dia da semana, um dia dedicamos ao Senhor nosso Deus e Pai querido. Vamos ler um texto da palavra de Deus, lá no livro de Gênesis, capítulo 45, vamos ler do 1 até o versículo 8. Então, Gênesis 45, de 1 até 8, e fala assim o escritor desse trecho da palavra de Deus, que foi Moisés. Então, Josué, não podendo conter diante de todos que estavam com ele, bradou: fazer sair a todos da minha presença, e ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos, em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós, para conservar a vossa sucessão na terra, e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Esse é o texto, a palavra de Deus, sobre o qual meditaremos neste momento, meus queridos. Vamos ver o Deus, o controle de tudo. Eu creio que a maioria de nós conhece a história de José. Mas para quem não conhece, eu farei um sucinto relato da sua vida, que nesse texto lido é visto como o segundo homem mais importante do Egito, depois de Faraó. A história de José começa em Gênesis capítulo 30, versos 22 a 24, onde é mencionado o seu nascimento. Sua mãe se chamava Raquel, que era uma das esposas de Jacó, e a que ele mais amava, segundo o texto de Gênesis capítulo 29, 18, versos 20, 25 e também o 30. Raquel era estéril, mas Deus a fez fecunda, dando ela à luz a 2 filhos, José e Benjamim. No parto deste último, ou seja, no parto de Benjamim, Raquel morreu. Você pode ver em Gênesis 35, 16 até 19. Por ter amado mais a Raquel e por ter tido filhos com ela na velhice, Jacó amava José mais do que os outros filhos. Esta preferência foi uma das razões do ódio e ciúmes que os irmãos de José nutriam por ele, segundo Gênesis 37, versos 3 e 4. Um certo dia, Jacó mandou que José fosse até o local onde os irmãos apacentavam as ovelhas, para que trouxesse notícias deles e do rebanho. 37, versos 13 e 14. E foi nessa ocasião que os irmãos de José, exceto Rubens, resolveram matá-lo. Capítulo 37, versos 18 até 22. José foi colocado numa cisterna sem água e depois vendido como escravo para uma caravana de ismaelitas que iam para o Egito. Está lá nos versos 23 a 28, capítulo 37 de Gênesis. No Egito, a maior parte da história de José se desenrolou, conforme Gênesis 39 até 50. No Egito, se tornou escravo de Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda do palácio, e foi preso porque não aceitou as investidas amorosas da esposa do seu senhor. Está lá no capítulo 39.
Na prisão, interpretou os sonhos de alguns presos, está lá no capítulo 40 de Gênesis. Por fim, interpretou os sonhos de Faraó e lhe deu conselhos. Capítulo 41, de 1 até 32, também de Gênesis. Faraó fez de José o segundo homem no reino do Egito. Capítulo 41, versos 37 até 45. Quando José foi para o Egito, ele tinha 17 anos. Se verifica isso, capítulo 37, verso 2. E com 30 anos, ele chegou a uma alta posição no reino. Capítulo 41, 46. E com 39 anos, se deu a conhecer aos seus irmãos. E a gente pode ver isso fazendo 30 anos, mais 7 anos de fartura, mais 2 anos de fome. O texto que acabamos de ler fala que 22 anos depois de ser vendido pelos irmãos aos ismaelitas, José se revelou a eles. E que revelação! No coração de José não havia ódio, não havia rancor, nem desejo de vingança pelo que seus irmãos fizeram quando ele tinha 17 anos. José não jogou na cara de seus irmãos os 13 anos perdidos de sua juventude. Primeiro como escravo de Potifar e depois como prisioneiro, até ser alçado à condição de vice-regente do Egito. José foi um homem abençoado por Deus por um único motivo: Deus era com ele. Capítulo 39, versos 2 e 4, verso 21, verso 23 e Atos também, você pode ver isso, capítulo 7 do verso 9. Então, nós estamos diante de um homem cuja vida estava no controle especial de Deus. Todos os acontecimentos vividos por José, dos 17 aos 39 anos, estavam dentro de um propósito divino para todos os povos, inclusive o seu próprio povo, o povo de Israel. Deus está no controle de tudo. Nada foge a esse controle. Ele não é pego de surpresa diante de qualquer acontecimento no universo criado pelas mãos poderosas de Deus. Os acontecimentos envolvendo José não foram coincidências, não foram atribuídos à sua inteligência e capacidade, nem à sua beleza, nem à sua fé ou temor a Deus, mas porque Deus quis que assim fosse. Deus estava controlando tudo na vida de José e daquela gente. Ele mesmo, José, viu em todos os fatos dos quais sua vida foi envolvida a mão divina operando, controlando, governando. Ele afirmou que tudo esteve desde o princípio no controle de Deus e isso deveria trazer paz ao coração dos seus irmãos. Porque, para José, Deus esteve no controle de tudo e especificamente nos acontecimentos que governaram a sua vida. Porque Deus controlou especificamente esses acontecimentos da vida de José. A gente vai ver algumas verdades aqui, meus queridos, no texto que nós acabamos de ler, a respeito desse Deus que controla todas as coisas. Que Deus não está ausente da história, Ele está dentro da história e controla essa história de todo o universo que Ele criou, das nossas vidas, da vida da igreja, da vida dos povos, das raças, das tribos, dos governos, da economia. A mão de Deus está por trás de tudo e Deus está no controle de todas as coisas. E isso é motivo, então, meus queridos, para não haver no coração de nós, povo de Deus, qualquer desesperança, qualquer temor, qualquer medo, qualquer receio. Porque o controle de Deus, meus queridos, não é para maltratar o seu povo, mas é para cuidar do seu povo. Então, vejamos, meus queridos, algumas razões porque Deus controla, no texto lido, meus queridos, todas as coisas. Primeira coisa, no texto lido é que Deus controla para salvar vidas. O verso 5 diz o seguinte: agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui. Porque para conservação
ou salvação, da vida, Deus me enviou adiante de vós. O Egito era um grande celeiro dos países em volta por causa do rio Nilo. O rio Nilo fecundava as terras à sua volta por ocasião das cheias, trazendo nutrientes para o solo em volta ali do rio. As enchentes do rio Nilo significavam que haveria fartura de alimentos para os egípcios e para outros povos, uma vez que o Egito exportava alimentos, assim como o Mato Grosso exporta muitos alimentos para o mundo. No entanto, quando as enchentes não vinham, causava espanto, apreensão, preocupação, porque era sinal de fome. Muitos países dependiam daquilo que era produzido no Egito para a sobrevivência da sua gente. E vejam que José e seus irmãos se encontravam num contexto de fome que assolava o Egito e as outras nações e povos. Gênesis 41, 57, parte B, diz que a fome prevaleceu em todo o mundo. Este problema atingiu em cheio a família de Jacó, que quando soube que havia alimentos no Egito, mandou seus filhos para lá para comprar comida, e que se não fizessem isso, eles morreriam de fome. Capítulo 42, versos 1 e 2. Assim Deus conduziu José a ocupar esta alta posição no Egito, administrando particularmente a questão da produção no período de fartura, retendo 20% desta produção para os anos de fome, foi para salvar o Egito e outros povos. É o que se entende do verso 5. Foi para salvar vidas que Deus me enviou na frente de vocês. Daí, nós podemos ver que Deus demonstrou que aquilo que disse a Abraão começava a tomar forma. Gênesis capítulo 12, no verso 3, Deus declarou a Abraão que por meio da sua descendência, todos os povos seriam abençoados. Aqui está Deus abençoando os povos que dependiam da produção do Egito, mandando José para aquele país adiante dos seus irmãos para salvar vidas. Deus é o Deus de todos os povos. Foi Deus que criou todos os povos, todas as raças, todas as nações. Foi pelo poder de Deus que elas hoje existem. Muitas delas sumiram ao longo das histórias, outras permanecem até hoje e são testemunhas da história desses povos, como o Egito, como Israel, por exemplo. Embora se inclinem essas nações, tanto no passado quanto hoje, se inclinem diante de falsos deuses, é o nosso Deus, verdadeiro e único, quem controla a vida desses povos. Não são os deuses deles, porque os deuses deles nem existem. Foi no Egito, terra de muitos deuses, que Deus proporcionou ao rio Nilo trazer excelentes nutrientes por 7 anos de fartura. Mas é a um homem, descendente de Abraão, que Deus dá sabedoria para ensinar a Faraó como passar por 7 anos de escassez, que é retendo 20% da produção de cada ano. Jacó não tinha nenhum preconceito em enviar seus filhos a uma terra idólatra para buscar alimentos, pois Deus abençoou uma terra idólatra para salvar da fome os outros povos, inclusive o seu povo. Aqui vemos a sua graça, derramada sobre todas as pessoas, de tal forma que elas poderiam saciar a fome por causa da graça de Deus sobre uma terra idólatra chamada Egito. Quantas vezes Deus age assim, meus queridos? Deus abençoa um povo, Deus abençoa uma pessoa, Deus abençoa uma terra, uma nação, para que elas sejam abençoadoras. Nós estamos vivendo num estado que produz muitos alimentos, celeiro
do mundo é chamada aqui a nossa região. Exportamos muitos alimentos para muitas partes do mundo, meus queridos. E causou tristeza essa semana olhando uma matéria sobre um laboratório que vai produzir a vacina, alguma vacina contra o coronavírus. A sua direção afirmou que quando estiver pronto, eles não vão vender a preço de custo. Naturalmente, o laboratório não quer abençoar os países que estão enfrentando essa pandemia. A Bíblia não ensina o egoísmo. A Bíblia não ensina o egocentrismo. A Bíblia fala dessas coisas. Fala, mas não ensina que deve ser essa nossa prática. Mas devemos ser altruístas. É assim que a Bíblia ensina. E o maior exemplo que temos disso, desse altruísmo, desse comportamento em que um se dá por outra pessoa, até a própria vida, é a pessoa de Jesus. Ele deu a sua vida por nós. Pedro vê o desígnio de Deus na morte de Jesus. Está lá em Atos 2, verso 23. A salvação das pessoas, de todas as raças, de todas as tribos e nações, dependia da morte de Jesus. Foi assim o plano elaborado na eternidade pela Trindade. Deus Pai planejou o projeto para salvar a humanidade dos seus pecados. O Deus Filho, Jesus, executou esse projeto morrendo na cruz do Calvário e pelo poder dele, e pelo poder de Deus, e pelo poder do Espírito Santo, ressuscitou ao terceiro dia. E o Espírito Santo, então, aplica essas verdades no coração do pecador, para que esse pecador se converta dos seus maus caminhos. Em segundo lugar, meus queridos, Deus controla todas as coisas. No texto lido, há uma segunda razão para salvar a vida do seu povo. Verso 7 fala assim: Deus me enviou, fala José, adiante de vós, para conservar a vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. As palavras de José agora saem de um contexto geral, onde as vidas são salvas pela graça de Deus, e seguem em direção a um contexto mais restrito. Agora José aborda como Deus foi gracioso para com o seu povo escolhido, povo peculiar, especial, um povo pequenininho, do qual ele fez uma grande nação, propriedade de Deus, Israel. Deus também salvou o seu povo. O plano de Deus para salvar o mundo passou por este povo. João 4:22 fala que a salvação vem dos judeus. Jesus falando à mulher samaritana. A ordem de Jesus foi: ide, fazer discípulos de todas as nações. Mateus 28:19. Os discípulos receberam poder quando o Espírito Santo veio sobre eles, e assim foram testemunhas ao mesmo tempo em Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra, tendo chegado até nós. Está lá em Atos capítulo 1, verso 8. José vai mostrar neste versículo número 7 que Deus tem um grande interesse nos descendentes de Jacó ou Israel. É de Israel ou Jacó que sairá centenas de anos depois o Salvador do mundo, Jesus Cristo. Assim José mostrará neste verso 7 duas razões que motivaram Deus a enviá-lo ao Egito à frente dos seus irmãos. Primeiro, conservar a sucessão dos irmãos na terra, e, em segundo lugar, preservar a vida por um grande livramento. A conservação do seu povo era a garantia de Deus. No Egito, o povo foi protegido para que se multiplicasse e tivesse descendentes. De fato, isso ocorreu, deixando os egípcios preocupadíssimos. Vejam Êxodo capítulo 1, versos de 8 até 14. Mas tudo estava debaixo do controle de Deus. Gênesis 12, verso 2, Deus disse que faria de Abraão, disse a Abraão que faria dele uma grande nação. Em Gênesis 13, verso 16, Deus disse a Abraão de novo: faria a tua descendência como o pó da terra.
E Deus fez tudo de maneira extraordinária. Vocês querem ver? Sara, por exemplo, era estéril, era esposa de Abraão. Gênesis 11, verso 30. Ela concebeu e deu à luz a Isaac. Abraão foi pai com 100 anos, pai de Isaac. Está lá em Gênesis capítulo 21, verso número 5. Deus fez assim para que a glória fosse dele. Sara, idosa, idólatra, pela graça de Deus teve este filho, Isaac. Isaac, aos 40, isso é outra coisa. Isaac, aos 40 anos, se casou com Rebeca, capítulo 25, verso 20. Mas Rebeca era estéril. Capítulo 25, verso 21. Deus ouviu a oração de Isaac e Rebeca engravidou de gêmeos, Esaú e Jacó. Capítulo 25, versos 22 e outros adiante. Quando eles nasceram, Isaac tinha 60 anos. Está lá em capítulo 25, 26. Deus operou suas promessas desta forma na vida de Isaac e de Rebeca, para que a glória fosse dele. Bom, Jacó se casou com Raquel, filho de Isaac. Casou com Raquel. Depois que ele trabalhou 14 anos. Trabalhou 14 anos por ela. O texto fala que porque ele a amava. Mas aí, Raquel era estéril. Verso 29 e 31. Sara era estéril e teve filho. Rebeca era estéril e teve filhos. E agora Raquel, estéril. Jacó tinha filhos com Lia, irmã de Raquel, com quem ele casou primeiro, enganado por seu sogro. Ele tinha filho com Bila, que era serva ou escrava de Raquel, e também com Zilpa, que era serva de Lia. Mas Raquel não tinha filhos, era estéril. Mas Deus tornou Raquel fecunda, e ela teve primeiro a José e depois a Benjamim. Gênesis capítulo 30, versos 22 até 24, e também o capítulo 35, 16 até 18. No parto de Benjamim, o segundo filho de Raquel, ela morreu. Porque Deus operou assim de novo, né? De novo, para que a glória fosse dele. Não do casal, mas dele. E agora, José está cara a cara com seus irmãos e afirma que Deus planejou a sucessão do seu povo, mantendo a vida deles. Isto estava dentro de um projeto maior de Deus, quando no tempo determinado por ele, mandou o seu filho Jesus para morrer em nosso lugar. Mas também Deus, segundo as palavras de José, ele o mandou até o Egito para preservar a vida por um grande livramento. A Bíblia, na linguagem de hoje, fala em salvar a vida dos irmãos de um modo maravilhoso no Egito. A providência de Deus é algo maravilhoso, meus queridos. Por muitos anos, o Egito foi o lugar de bênção para o povo de Deus. Vejam duas verdades interessantes sobre isso. Primeiro, que Faraó, a pedido de José, deu as melhores terras para o povo de Deus habitar. Está lá em Gênesis capítulo 47, de 4 até 6. Olha a outra verdade do Egito como bênção. É que foi o lugar onde o povo se multiplicou. Você pode ver em Êxodo capítulo 1, de 7 até 12. E isso preocupou muito a Faraó e os líderes lá no Egito. Então, inicialmente, o Egito foi terra de bênção para o povo de Deus, lugar de proteção para o povo de Deus. Quando o povo se tornou escravo, aí é que os problemas vieram e o povo começou a clamar a Deus por livramento. José atribui à providência de Deus o que aconteceu com ele. Deus tinha tudo sobre o seu controle, Deus administrava tudo o que tinha decretado.
José disse a seus irmãos que Deus transformou em bem o mal que tentaram contra ele. Está lá no capítulo 50, verso 20 de Gênesis. E foi para salvar muita gente. Os irmãos de José entenderam que Deus fez tudo de forma maravilhosa, extraordinária, inesperada, graciosa para salvar o seu povo. A maneira como Deus atuou e agiu soberanamente sobre todos os envolvidos nessa grandiosa história nos conduz a afirmar que foi um grande livramento, meus queridos. José não poderia pensar em outra coisa ao olhar para toda a sua história a partir dos 17 anos, até aquele momento em que ele falava com seus irmãos, sem pensar na forma grandiosa com a qual ele, Deus, operou. Os acontecimentos à nossa volta se dão, pensamos nós, de forma natural. É o destino, pensa alguém. Aconteceu porque deveria acontecer. Isso foi por minha obra, minhas mãos, dizem as pessoas. José poderia ver toda a situação envolvendo a vida dele dessa maneira. Mas ele viu a mão de Deus conduzindo cada etapa da sua vida e de seu povo. E ele chama isso de grande livramento, ou modo maravilhoso. É assim que Deus conduz a vida do seu povo, meus queridos irmãos. Foi dessa forma que Deus conduziu a vida de Israel no passado, lá no Antigo Testamento. Em vários momentos da história desse povo, a gente vê Deus atuando de maneira poderosa na vida do seu povo, tanto na bênção quanto na disciplina. Meus queridos, Deus está conduzindo a vida do seu povo ainda hoje, sua igreja. Deus opera a favor do seu povo em momentos como estes que nós estamos passando para nos dar um grande livramento, ou fazer isso de modo maravilhoso. Eu só espero que a igreja, depois que a ciência descobrir a vacina para esta pandemia que está aí, não bata palmas para a ciência, para os laboratórios, para os cientistas, para os pesquisadores. Nós, povo de Deus, sempre temos que ajoelhar, dizer a Deus muito obrigado, porque o Senhor conduziu a mão desses homens para produzir esse medicamento, essa vacina, que vai trazer a cura dessa pandemia, não somente ao povo de Deus, mas a todos os povos. Porque é Deus que está controlando. É Deus que tem todas as coisas debaixo do seu controle. Não somente o controle sobre o povo de Deus, mas também sobre o controle do incrédulo, do ateu, do pecador, daqueles que não sabem quem é Deus. Em terceiro lugar, meus queridos, Deus controla todas as coisas para cumprir os seus supremos propósitos. No verso 8 fala assim: assim não foste vós, José está falando aos irmãos, assim não foste vós, meus irmãos, que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó, e senhor de toda a sua terra, a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Parece que que José tinha uma boa compreensão da pessoa de Deus. Dos versos 5 ao verso 8, José reitera que os acontecimentos se deram porque Deus quis. No capítulo 37, nós encontramos as motivações que levaram os irmãos de José a vender aos ismaelitas. A preferência de Jacó por seu filho, José, está lá no verso 3. Isso é um pecado, já que não podemos fazer acepção de pessoas, especialmente filhos. Você que é pai e que tem 2, 3, 4, 5 filhos, não dê preferência a um em detrimento dos outros. Trate todos eles da mesma forma. Em segundo lugar, essa preferência de Jacó por José gerou ódio e ciúmes de todos os filhos de Jacó por José. Lá no verso número 4. Em terceiro lugar, este ódio cresceu por causa da revelação dos sonhos
de Jacó, o sonho de José, está no verso 8. Em quarto lugar, tudo isso gerou no coração dos irmãos, exceto em Rubens, o desejo de matar José. Verso 20. Não foi Deus quem produziu tais coisas nos corações de Jacó e seus filhos. Tudo isso é fruto de corações decaídos, por causa do pecado. Jacó e seus filhos, inclusive José, eram pecadores, porque todos pecaram, diz a palavra de Deus. Eles agiram assim com José, não porque Deus os tenha induzido a esse comportamento maléfico, mas porque seus corações eram inclinados para o pecado. Você conhece alguém que não tem essa inclinação? Eu não conheço. Deus apenas permitiu que eles agissem dessa maneira. A partir do capítulo 39 até o 50 de Gênesis, Moisés vai se deter em falar de José, de como a atenção de Deus se voltou para ele de forma especial, pois a sobrevivência do seu povo dependeria agora dos seus propósitos na vida desse jovem. Moisés enfatiza, portanto, ao introduzir o capítulo 39, o começo da vida de José no Egito, que o Senhor era com ele e que por tudo isso, tudo era entregue em suas mãos, tudo que era entregue às suas mãos prosperava. Está lá nos versos 2, versos 3, versos 5, versos 21 e 23 e Atos capítulo 7, verso 9. A descrição de José, a partir daí, é de uma pessoa sobre a vida de quem Deus tem propósitos bem definidos para que seus planos sejam executados e cheguem a bom termo. Antes de nutrir qualquer ódio por seus irmãos, por terem feito o que fizeram, ou lançar sobre Deus qualquer culpa, José resolveu, quando era escravo na casa de Potifar, no Egito, seguir o caminho da pureza e santidade, não pecando contra Deus. Capítulo 39, verso 9. Quando a mulher de Potifar, por várias vezes, tentou a José, ele se manteve decidido a não pecar contra Deus. Mas um dia, ela literalmente o puxou para a sua cama. Lá no verso 12, capítulo 39. Mas ele fugiu dela. Oh, meus queridos, como devemos fugir das tentações, né? Correr dela. Isso custou muito caro para José. Ele foi preso depois que essa mulher de Potifar contou ao seu marido muitas mentiras sobre José. Veja o capítulo 39, versos de 14 até 20. Depois de alguns anos, na casa de Potifar como escravo, e outros anos na cadeia, no total de 13 anos, Deus começa a transformar todos os males que caíram sobre José em bem. Romanos 8, 28, né, Paulo diz que sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. José é um bom exemplo disso. Todos os malefícios que caíram sobre a sua vida, dos 17 aos 30 anos, passando por injustos sofrimentos da parte dos homens, Deus transformou em bem. Está lá no capítulo 50, verso 20. José compartilha com seus irmãos a teologia do governo, do controle de Deus sobre todas as coisas. Irmãos, vocês não conseguem compreender porque tantos sofrimentos, angústias, dificuldades, perguntas e dúvidas. José esperou muitos anos para descobrir que ao longo de todos esses anos, Deus estava no controle de tudo para que seu propósito para todos os povos e para Israel fosse alcançado. Deus tem algum propósito em nossas vidas. E só Ele sabe que propósito é esse. Naturalmente,
tanto eu quanto você, nós desejamos saber que propósito é esse, o que Deus quer de nós para amanhã, para depois de amanhã, mas há muita coisa que Deus quer de nós, que são propósitos de Deus para nossas vidas, que estão na palavra dele. Estão lá, muitos comportamentos, atitudes, ações que nós devemos praticar hoje, por sermos povo dele. Não espere que Deus vai te revelar um sonho, uma visão, ou em alguma palavra, essas coisas que estão na palavra de Deus. Portanto, não pergunte a Deus o que ele quer para amanhã, porque o que ele quer para amanhã na sua vida é na sua palavra. Mas até que você vai descobrir que propósito é esse que Deus tem para a sua vida. Viva em pureza e santidade, irmãos. Viva assim como José viveu, na casa de Potifar, em pureza e santidade, porque ele não queria pecar contra Deus. Afaste o seu coração do pecado e da aparência do pecado, meus queridos. E você vai ter mais facilidade de entender pela palavra de Deus a vontade dele para você. Uma vida assim, próxima de Deus, no mundo longe de Deus, o levará a descobrir no futuro a razão de muito do que você está enfrentando hoje. E muitas crises, muitos problemas, muitos dissabores, muitas dores. Quero concluir, meus queridos irmãos. José, então, é este homem que descobriu a mão graciosa de Deus operando em todos os acontecimentos da sua vida. O homem que, diante dos irmãos, expressa o seu perdão e o seu amor, não imputando a eles aquilo que fizeram quando tinham 17 anos. Foram 22 anos perdidos? Não. Desde que sua prioridade como escravo, como prisioneiro e como o segundo homem mais importante na hierarquia egípcia fosse temer a Deus, servir a Deus, nada foi perdido. Tudo contribuiu para o bem deste homem. O que importou para José foi que em tudo na sua vida lá estava Deus. Deus jamais abandona os seus. Deus jamais dá as costas para aqueles que são propriedade dele. Deus não dá as costas para você, meu irmão e irmã. Deus não te abandona. Deus não larga você. Deus não marginaliza você. Ele te faz companhia. Está ao seu lado, te dando conselhos, te abençoando, mostrando a direção que deve tomar segundo a palavra dele. Deus jamais abandona você como ele não abandonou José, lá no Egito. Uma terra repleta de deuses. Deus não abandonou este homem, porque a vontade deste homem era não pecar contra Deus, era fazer a vontade de Deus. Ele conduz nossas vidas de forma como ele deseja. Estamos debaixo do controle dele e muito mais nós que conhecemos a verdade, muito mais nós entendemos que é assim nas nossas vidas. O incrédulo não sabe, nem quer saber disto. Mas nós, povo de Deus, nós entendemos que estamos debaixo do controle de Deus. Ele controla todas as coisas. Controla para salvar vidas. Ele controla para salvar a vida de multidões, de pessoas que não têm Deus no coração. E você é instrumento, e eu também instrumento de Deus, para levar essa verdade a essas pessoas que Deus quer salvar. Deus faz isso, meus queridos, para as nossas vidas. Mas Deus controla também todas as coisas para salvar a vida da sua gente. Para mostrar que Ele está cuidando da sua igreja, que a mão dele está posta sobre a igreja, que Ele habita na igreja, que o Espírito Santo de Deus habita em cada um de vocês. Ele cuida da sua gente de maneira muito mais especial, muito mais atento para o seu povo do que atento para aqueles que não são povo dele, embora Deus também cuide deles. Mas muito mais nós, que o aceitamos como Senhor e Salvador das nossas vidas, meus queridos, muito mais a nós Ele cuida. E porque Ele faz isso, meus queridos, Ele controla para cumprir todos os seus propósitos.
que são especiais, são bons, são maravilhosos, apreciáveis, desejosos por nós, povo de Deus. Embora esses momentos não sejam os momentos maravilhosos pelos quais passa a humanidade, mas nós sabemos que Deus tem um propósito por trás disso. Nós não sabemos que propósito é esse. Amanhã saberemos. Se nós não soubermos agora nessa geração, a geração que virá, meus queridos, se o Senhor não voltar até lá, saberá o que Deus quis com isto. Quem sabe, meus queridos, Deus queria com essa pandemia o avivamento da sua igreja. Quem sabe? Eu não sei. Meus queridos, e Deus controla todas as coisas finalmente para a glória dele. Única e exclusivamente para a glória dele. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus. Amém.